Olá, irmãs e irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então agora nós vamos continuar o nosso estudo da Instrução Geral do Missal Romano. Nós estamos no capítulo 2 e agora nós vamos para a terceira parte desse capítulo. E essa terceira parte ela é muito especial, porque ela vai falar da missa parte por parte. Para esse estudo, vocês vão me ver usando dois livros aqui, ó. Este, que nós já estamos estudando, e esse outro aqui, que é o rito da missa celebrado com o povo. Aqui vai dizer pra gente o como fazer. E aqui vai dizer pra gente o que tem que fazer. Então aqui vai estar as instruções e aqui vão estar os textos. É lógico, no missal tem a variedade é muito maior ali para o uso do celebrante, para os vários dias, mas o básico de tudo que está lá, está aqui dentro, desse livrinho bem pequenininho. Então, se você quiser, você pode adquirir também, que daí com os dois a gente consegue fazer um estudo completo. A gente consegue ver o que está falando aqui e conferir quais são os textos corretos aqui nesse menorzinho, né? Tem algumas arquidioceses que fizeram um livrinho bem pequenininho ali para o povo, né, das respostas do povo, né? Então, esse aqui tem tudo isso, tá bom? Então, vamos lá para a nossa terceira parte e começando hoje, então, a missa parte por parte, começando do começo. Então, a gente vai começar dos ritos iniciais, né? O que são os ritos iniciais? Então, aqui vai dizer os ritos que precedem, ou seja, antes da liturgia da palavra, ou seja, antes das nossas leituras. Antes das leituras, vamos ter entrada, saudação, rito penitencial e o Kyrie. Guarda bem, são duas coisas. Rito penitencial e Kyrie, glória, oração da coleta. Esses, eles têm um caráter de início, de introdução e de preparação. Então, o que acontece? Tudo que vem antes da liturgia da palavra, antes das leituras, está nos preparando para ela. Lógico, nos preparando para ela e depois nos preparando para a Eucaristia. Mas principalmente o que vem antes da liturgia da palavra, ela nos prepara para a escuta da palavra de Deus. Guarde isso também que é importante. Então aqui vai falar, a finalidade desses ritos é que os fiéis reunidos em assembleia constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Então foi o que eu disse. Estamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Então aqui já tem um ponto interessante. Cada parte, cada rito que vai vir agora na sequência, você vai saber se você está fazendo da forma mais correta possível, pensando nisso. Será que eu estou fazendo de uma forma que está preparando para a escuta da palavra de Deus? Por exemplo, em alguns cantos, aqui em alguns lugares, às vezes a gente vai ver uma euforia, uma agitação que extrapola, né, os limites. Será que tudo isso nos ajuda a preparar para a escuta da palavra de Deus? Então é sempre bom ter qual que é a missão de cada parte, né? E essa é a missão dos ritos iniciais, né? E por onde começa? Então, qual é o primeiro rito? Como diz ali em cima, o primeiro rito dos ritos iniciais é a entrada, né? E normalmente, logo quando a gente fala entrada, a gente vai lembrar do sacerdote entrando e a gente vai lembrar do canto de entrada. Então, como é esse rito de entrada, né? O povo reunido, enquanto o sacerdote entra com o diácono e ministros, começa o canto de entrada. Então, o canto começa com a entrada dos ministros. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir o mistério do tempo litúrgico e festa, né? E acompanhar a procissão. O que significa isso? Significa que o canto, né, ele não é o rito. O rito, nesse caso, é a entrada, né? E o que simboliza isso? Se você for ver outros livros de liturgia, vai falar que a entrada ali tem vários significados, né?
muitos livros vão dizer que vai lembrar a nosso próprio caminhar ali para a celebração, vai lembrar, né, toda a caminhada do projeto de salvação de Deus mesmo, desde a fuga do Egito, né, até a vinda de Jesus. Então vai lembrar essa caminhada do povo de Deus, mas principalmente, se o Papa Francisco fala que a missa é o Calvário, né, quando a gente entra na missa, a gente entra no Calvário, e o que nós estamos celebrando ali é o sacrifício de Cristo. Então é ele que se sacrifica, né? Na missa, o sacerdote, ele é a pessoa de Cristo. Ele empresta suas mãos e durante toda a celebração, ele é a pessoa de Cristo, né? Os textos vão dizer in persona Christi, ou seja, o sacerdote na pessoa de Cristo. Então a entrada do sacerdote para o altar, que é o Calvário de Cristo, também, né, vai nos lembrar o caminho mesmo de Cristo até o Calvário. Então, essa é a espiritualidade desse momento. Nós estamos ali com Cristo no Calvário e acompanhando essa caminhada dele, né, até o Calvário. E no caso, a música, ela vai vir para nos introduzir naquela missa. Porque cada tempo litúrgico ele tem suas características, ele quer falar algumas coisas pra gente. O tempo comum quer falar algumas coisas, o Natal quer falar algumas coisas, a Quaresma, outras coisas. Então, esse canto tem o objetivo de trazer a gente para esse ambiente. O que a gente está celebrando hoje? O que é? É uma festa de algum santo? Né? Qual é, né, a temática da missa? O que está sendo, né, dito ali nas leituras? Então, ele vai apontar, esse canto ele vai apontar um pouco para isso, tá bom? E daí, logo na sequência aqui vai dizer como esse canto tem que ser executado. Então, ele pode ser executado alternado pelos cantores e pela Assembleia. Então não precisa ser só os cantores que cantam tudo. Por exemplo, quem já participou de Liturgia das Horas, muitas vezes é intercalado. Os cantores cantam um pedaço, a Assembleia responde com outro pedaço, né? Ou então, por exemplo, a Assembleia toda pode cantar o refrão e os cantores cantarem a estrofe. É muito importante que os cantores saibam que eles são a Assembleia. Você já reparou que nas igrejas, na maior parte delas, os cantores ficam ali, na lateral, na mesma altura do piso da Assembleia. Por quê? Porque os cantores não são especiais, nós fazemos parte da Assembleia. Então, nós cantamos com eles. Todas as partes que a Assembleia tem que cantar, os cantores cantam junto com a Assembleia. Partes que os cantores têm que cantar, aí só os cantores cantam. Mas quando tem que a Assembleia cantar, nós cantamos todos juntos. E podemos também, como Assembleia, uma parte da Assembleia se intercalar com outra, ou seja, os cantores e o restante. Se só tiver um cantor, pode se intercalar esse cantor com a Assembleia, do mesmo jeito. E pode-se também só os cantores cantarem. Então o canto de entrada é um dos cantos que pode ser que só os cantores cantem. Imagina que dependendo de uma festividade, tem um canto mais complicado, vai ser uma missa, vamos supor, uma missa internacional, numa basílica, e vai ser cantado um canto em latim. Fala, nossa, mas pode isso? Pode sim, e só os cantores vão cantar, sim. E o que nós vamos fazer o restante? Vamos acompanhar o rito, porque o rito não é o canto, o rito é a entrada do sacerdote. Então nós vamos ouvir aquele canto e nós vamos rezar, ou seja, a participação ativa, toda vez nesses livros que a gente vê, participação ativa, não é só cantar. A gente ouvir, meditar, rezar e acompanhar aquilo que está acontecendo, ou seja, recordar Cristo entrando no Calvário, também faz parte de uma participação ativa. Outra coisa que vai dizer sobre a entrada, que nós estamos tratando hoje. Da onde vêm os cantos da entrada? E aqui a gente vai descobrir uma coisa que pouca gente sabe. Aqui também vai falar, pode-se usar
a antífona com seu salmo, do gradual romano ou gradual simples, ou outro canto condizente com a ação litúrgica e a índole do dia ou do tempo, cujo texto tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. Então vamos separar as coisas. Ele fala que pode tirar o texto do canto de entrada de 3 lugares. Em primeiro lugar, do gradual romano, depois do gradual simples, ou outro canto que tem a ver com o tempo litúrgico e com o dia ali a ser celebrado, no 26º. O que o 26º domingo do tempo comum diz? Tem que estar ligado também preferencialmente com aquele dia, se não com o dia específico, com o tempo. É tempo comum? É Natal? O que é? E que tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. Então, vamos lá, temos 3, né? O primeiro e o segundo, gradual romano e gradual simples, eles são outros livros litúrgicos. Assim como o missal, que é da onde o padre reza a missa, assim como o lecionário, é da onde a gente lê as leituras, existem 2 livros da onde a gente pode extrair os cantos. Qual é o problema? O porquê a gente não usa esses livros? É que esses livros, eles não foram traduzidos. Eles continuaram em latim, porque eles fazem parte do repertório gregoriano. Então, o repertório gregoriano, ele não foi traduzido. A gente pode usar essas letras? Pode, tem diversos cantos que a gente às vezes canta, nem sabe, e a letra foi extraída desses lugares. Mas Bruno, fala antífona, né? Antífona é uma palavra conhecida da gente. Aí lá no missal tem antífona de entrada. Pode ser antífona de entrada? Pode também. O que acontece? A antífona de entrada, que tem lá no missal, quando que ela foi criada? Ela foi criada pelo seguinte, em missas que não tem canto, ou seja, uma missa no meio da semana, ou então numa comunidade afastada, não tem equipe de cantor para cantar. Aí, em vez de cantar essas antífonas desses 2 livros, o que era feito? Foi criado um outro texto que era mais fácil de se falar. Então, o texto do gradual, ele foi pensado para ser cantado. E o texto da antífona, que está lá no missal, ele foi feito e pensado para ser lido. Então, vamos supor, a missa não vai ter canto hoje. Alguém, pode ser quem está ali dando boa noite, né, fazendo um comentário, ele pode, no momento que vai adentrar a procissão, ele pode ler a antífona de entrada. Se não tiver essa pessoa, o próprio padre, quando chega lá no altar, ele pode, antes de dar continuidade, ele pode ir lá e ler essa antífona de entrada, tá bom? Então, mas eu posso cantar essa antífona de entrada? Pode. Ela vai ser equiparada à antífona do gradual. Muitas vezes elas são parecidas. Então, é melhor que você cante a antífona do missal junto com o salmo que está lá no gradual, a indicação de qual salmo que é, do que você cante uma coisa que não tem nada a ver. Mas isso tudo ainda é um pouco inacessível. Se você procurar aí no Google, canto da antífona de tal domingo, talvez você vai achar. Tem alguns compositores que estão traduzindo e começando a fazer isso de uma forma bonita, de uma forma legal, com uma base do canto da igreja mesmo, né? Mas isso você não tem acesso a nada disso, que é a maior parte de nós. Se você não tem acesso a nada disso, você vai procurar um texto aprovado pela Conferência dos Bispos. No caso aqui é a CNBB. Então você vai procurar ou um canto de algum dos inários da CNBB, ou algumas paróquias, né, arquidioceses, têm inários próprios. Como é o caso de Sorocaba, aqui tem um inário próprio. Então você pode extrair um canto de lá, dos que estão aprovados. Ou seja, não podemos. Bruno, eu posso cantar a música do Colo de Deus na entrada? Você não pode. Você tem que pegar uma música dos textos aprovados, seja pela sua arquidiocese, seja pela CNBB, ou então algum desses cantos que estão sendo traduzidos por alguns compositores a partir desses livros. Amém?